Olá, turma, bom dia! Vamos à nossa aula de ciências de hoje, né? Como é que passaram de feriado? Espero que vocês tenham descansado, né? E vamos retomar as nossas atividades, hoje falando sobre o sistema respiratório, né? O que é esse sistema? Responsável pelo que no nosso organismo? Vamos conhecer? Pega o livrinho de vocês para ir acompanhando aí lá na página 160, tá certo? Então vamos lá, ó. O nosso corpo ele precisa de oxigênio para sobreviver, né? O nosso cérebro, né, nosso organismo não consegue permanecer vivo por muito tempo sem oxigênio, né? O cérebro, por exemplo, ele sobrevive questões de minutos, né, sem oxigênio. Então é fundamental para nossa sobrevivência, certo? O sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos, né? Pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, né? Esses são os órgãos do sistema respiratório, certo? É nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas. Quando na nossa respiração, né? Na respiração, nós temos dois processos aí. A inspiração, que é quando o ar entra, né, no nosso organismo pelo nariz ou pela boca, né? Nós inspiramos, o ar entra, né? Nesse ar ele possui o quê? Possui o oxigênio, certo? Então, ele desce por esses canais que a gente viu aqui, esses órgãos, né? Ele entra pelo nariz, pela boca, passa pela faringe, a laringe, a traqueia, chega aos brônquios, né? Que a gente vai conhecer com mais detalhe, a gente vai falar, e até o nosso pulmão. No pulmão, ela acontece aí a troca gasosa, né? Nós pegamos, o nosso organismo pega o oxigênio e libera o gás carbônico, certo? Os pulmões, ele é formado por ramificações, que é os brônquios, os bronquíolos, e lá no finalzinho das ramificações bem pequenininhas, tem os alvéolos pulmonares, que é onde acontece essa troca gasosa, é como se fosse um saquinho, que o pulmão ele enche de ar, né, e elimina, e ele fica aquele ar, né, fazendo movimento, certo? Então é como fechadinho. Então aí acontece a troca gasosa, né? O organismo pega o oxigênio e libera o gás carbônico, certo? Então a respiração é muito importante no processo de nutrição do nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, o gás necessário à vida, é absorvido pelo organismo, enquanto o gás carbônico é tóxico e é expelido, né? O que a tia falou. O nosso organismo pega o oxigênio, né? E troca, né? A gente aproveita e libera o gás carbônico, certo? Que não é tóxico para o nosso organismo, certo? Na respiração ocorrem dois tipos de movimento, como a tia falou, né? A inspiração, que é a entrada de ar, quando a gente puxa o ar, está acontecendo a inspiração. Nesse processo, o nosso pulmão vai encher de ar, né? Quando nós eliminamos, soltamos esse ar, nós fazemos a expiração, certo? Que é a saída desse ar, né? Ó, a inspiração, o ar entra no nosso corpo através do nariz e da boca e percorre a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Quando expiramos, os pulmões se expandem, enchem de ar. Na expiração, o gás carbônico retorna percorrendo o mesmo caminho inversamente, né? O gás carbônico percorre o mesmo caminho, só que no processo inverso, né? Na saída. O movimento de entrada e saída do ar é controlado pelo diafragma. Diafragma é um músculozinho, né? Abaixo aí dos pulmões, que controla esse movimento da gente, né? Da respiração também, certo? Da saída e entrada do ar. Ele se contrai no movimento de inspiração e relaxa no movimento de expiração, certo? As vias respiratórias que produzem o ar até nosso pulmão, aliás, que conduzem o ar até os nossos pulmões, são responsáveis ainda em filtrar as partículas de poeira e as bactérias do ar
além de torná-las mais úmidas. Né? Então, aqui faz parte do sistema respiratório, a entrada do ar a partir do nosso nariz, né? A boca. No nosso nariz, né? Eu acredito que vocês já observaram que tem pelinhos, não é? Tem os pelinhos, né, no nosso nariz. E também tem a mucosa, que é o muco, né? Que é esse catarrinho, né? Fica úmido, né? Então, a respiração já começa aí. Esses pelinhos e o muco, ele tem a função de filtrar as partículas maiores, digamos, as impurezas do ar, né? Já retém ali. E também umidifica esse ar e aquece, porque esse ar ele tem uma temperatura ideal para entrar no nosso organismo, né? Ele não pode entrar muito frio, né? Então, quando ele passa nas nossas narinas, ele é aquecido e entra numa temperatura boa para o nosso organismo, né? Então, já faz parte aí, já inicia esse processo lá no nosso nariz, certo? O ar que respiramos contém 20% de oxigênio que chega às células depois de percorrer um longo caminho. Ao inspirarmos, o oxigênio caminha em direção aos pulmões. Nesse órgão, o oxigênio incorpora-se aos glóbulos vermelhos do sangue e segue para todas as células, inclusive as localizadas nos pontos mais distantes do nosso organismo. Então, o oxigênio ele é incorporado o quê? No sangue, né? Nos glóbulos vermelhos. E aí ele tem a função de levar para todas as nossas células do nosso organismo, né? Através das veias, né? Que percorrem todo o nosso organismo. Dentro do tórax, vamos conhecer aí dentro do tórax. O tórax é essa região nossa aqui, né? Onde está o pulmão, certo? O ar entra nos pulmões e sai deles através da traqueia, né? A traqueia fica aqui, gente. Aqui nós temos a laringe, né? E aí temos também a traqueia. Aliás, a traqueia mais aqui para baixo, né? A traqueia. Aqui nós temos a faringe, a laringe e a traqueia vai descer um pouquinho mais abaixo. Então, o ar entra nos pulmões e sai através da traqueia, cuja parte superior desemboca na faringe. A extremidade inferior se divide em 2 tubos principais, denominados brônquios, cada um ligado ao pulmão. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam várias vezes, transformando-se em bronquíolos, que continuam a se subdividir até atingir a espessura de um fio de cabelo, os bronquíolos terminais. Estes terminam em minúsculas bolsas de ar chamadas de alvéolos pulmonares, que foi o que a tia descreveu, né? Vamos conhecer aqui com mais detalhe, tá certo? Vamos lá, acompanha aqui com a tia. Ó, a tia desenhou aqui, ó. Então, nós temos, ó, a entrada do ar, né? Aqui a tia fez, ó, nariz, boca. Vai iniciar aqui a entrada do ar. Aqui nós temos o que? A faringe, depois a laringe, aqui embaixo a traqueia, né? Já é um pouco aí, já abaixo do pescoço. Aqui nós temos a traqueia, que ela é em volta de uns anéis, assim, para fortalecer esse tubo. Aqui nós temos o pulmão direito, certo? E desse outro lado, ó, os brônquios. O pulmão, ele tem umas ramificações, vocês podem observar aí na imagem do livro de vocês, né? O pulmão parece assim uns galinhos de árvores, né? E aqueles galinhos aqui, ó. Cada vez que ele vai ramificando, primeiro nós temos o tubo, os canaizinhos, que são os brônquios. Depois ele se ramificou, os bronquíolos. No final desses bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares, tá? Umas bem pequenininhas, vão se ramificando assim. Se olhar no microscópio, por exemplo, se tiver a oportunidade de conhecer um pulmão, ou podemos pesquisar, né, vídeos que vão mostrar com mais detalhes, certo? E aí lá nessas finalzinhas das ramificações tem os alvéolos pulmonares. E esse aqui, né, no todo é o nosso pulmão esquerdo. Embaixo desse pulmão aqui, lá embaixo tem um músculozinho que é o diafragma, certo? É o diafragma.
Então, a gente vai ler aqui, ó, com mais detalhe o que é cada função desses órgãos aí, ó. Nariz. A poeira do ar que se respira é filtrada por músculos e pelos, né? Então, a função do nariz já é filtrar as partículas maiores do ar, né? E também tem o aquecimento através da mucosa, viu? A boca, canal da respiração, muito importante quando se respira com força ou rápido após atividades vigorosas, né? Então, assim, o ideal é a gente respirar pelo nosso nariz. O ar, a gente utiliza a boca quando nós estamos aí em atividade física, por exemplo, que a gente cansa, o nosso corpo precisa de mais oxigênio, aí a boca dá aquele suporte para entrar mais ar, né? Mais ar, certo? Traqueia é reforçada por anéis de cartilagem que a protege da pressão interna. Pulmão direito divide-se em 3 segmentos, tá? O pulmão ele é dividido em 3 segmentos. Agora a tia colocou aqui, ó. São 3 partezinhas, certo? Aí temos o diafragma, que é o músculo que empurra para baixo a base do tórax quando se inspira o ar, né? A faringe liga o nariz e a boca à traqueia. A laringe produz o som da fala quando o ar faz as cordas vocais presentes nela vibrarem, né? Os brônquios, principais canais de ar ligado a cada pulmão. Bronquíolos, ramificação dos brônquios. E o pulmão esquerdo. Também nessa região aqui, gente, nós temos a epiglote. A epiglote, né, nós temos aqui a faringe, né? A faringe, a laringe. O canal do esôfago também, né? Então, aqui nós temos um epiglote, que é uma tampinha aqui, uma tampinha que tem, onde acontece a passagem do ar, né? Por exemplo, essa passagem do ar, quando a gente respira, né? Ela também passa, ela tampa para não, ela abre para a passagem do ar e tampa quando a gente vai comer para a passagem do alimento, para não entrar alimento no canal da nossa respiração. Aí, por exemplo, quando a gente bebe uma água que engasga, entrou a aguinha ali na epiglote, né? Por isso que também não é ideal você falar quando tá comendo, porque a epiglote abre para a passagem do ar e fecha para a passagem do alimento, né? Se você fala quando tá comendo, é sujeito a entrar alimento nesse canalzinho, né? Aí acontece de engasgar, porque tem que ser expelido, não pode entrar partículas sólidas nesse canal, certo? Vamos lá aqui, a respiração e a nossa saúde, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui sobre doenças respiratórias, lá na página 162. A respiração e a nossa saúde. Além do ar que entra pelas narinas, vários micro-organismos e a poluição misturadas ao ar conseguem entrar em nosso corpo. Isso acarreta uma série de doenças respiratórias, como pneumonia, causada por bactérias expostas ao ar. Outras doenças podem ser adquiridas pela inalação de poluentes, como a asma, a bronquite, a gripe e o resfriado. O resfriado é comum em épocas frias, quando as bactérias podem viver mais tempo no ar. No corpo acontece dores de cabeça, febre, espirros, entupimento do nariz, de onde escorre um líquido viscoso. A asma, doença inflamatória que causa excesso de muco nas vias aéreas do pulmão, causando falta de ar e dificuldade de respirar. Então tá falando aí do resfriado e da asma, né? Além de doenças causadas pelo fumo, né, gente? O fumo, ele é um grande causador de doenças pulmonares, né? Que deixa o pulmão, né, com mau funcionamento, provocando a morte e problemas graves de saúde, né? Inclusive o câncer, né? Câncer de pulmão, de boca, de faringe, né? Então o fumo aí é muito prejudicial a esse sistema respiratório, certo? Então é isso, né? Esse é o nosso sistema respiratório, onde faz parte desse sistema o quê? Nariz, boca, faringe, laringe, traqueia,
os brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares, que está ramificação dos bronquíolos. Pulmão esquerdo e direito e diafragma, certo? Agora é com vocês, façam a atividade aí na página 163 e 164. Qualquer dúvida a gente pode conversar. Beijão, tchau, tchau.